Sejam muito bem-vindos ao podcast não oficial de Projetos e Canecos. Nuno? Gostaste? Não oficial. É oficial. A referência ao podcast anterior. Meu nome é Tiago Ribeiro e estou aqui acompanhado dos meus grandes amigos Nuno Sobrinho e Marcelo Penas. Boas. E hoje nós temos aqui o Caricato, se é que posso dizer Caricato. Epá, caricato. Caricato. Mas o que é? Caricato, não sei bem. O nosso último convidado era doutor, tu és Caricato. O Caricato, Daniel Alves. Daniel Alves é uma pessoa extremamente bem disposta. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite, Daniel. Aproveito para te introduzir e dizer É um prazer. boas-vindas. E o Daniel decidiu então sujeitar-se a este teste de alta pressão a uma sexta-feira à tarde na Marina de Freixo. Parece-me bem, parece-me bem. O Daniel que veio desde o Alentejo para fazer o podcast connosco. Isso não é brincadeira. Foi. É verdade, é verdade. Nós já temos convidados a vir internacionais, quase. Já tivemos internacionais. Sim, exatamente. internacionais. É verdade. Então pronto, vamos dar início. Olha, um grande brinde a ti, Daniel. Muito obrigado. Por participares. Obrigado. Daniel, como introdução, e voltando 50 anos atrás no tempo, quando te formaste, 50! 50, tenho aqui uma referência em que começaste a trabalhar em obras de expansão de um cemitério, como recém-formado de Engenharia Civil. É onde todos os recém-formados querem começar a cemitério. É uma referência. Há quem queira construir pontes, há quem queira construir museus. O Daniel optou por cemitérios. Fala-nos um bocadinho dessa experiência. Olha, foi muito interessante, até porque dos utentes que lá estavam nunca tivemos uma única reclamação. Esses stakeholders, como é que era a gestão de A stakeholders? gestão dessas partes envolvidas era bastante pacífica. Pois. Eles eram uma parte interessada, pouco ativa, mas bastante importante, com muito poder. Ok. Inclusivamente, numa das partes da obra, tivemos que desmontar uma capela mortuária depois de numerar as pedras de granito para voltar a montá-la no futuro final do cemitério, dada a expansão. E uma das partes interessantíssimas desse projeto foi convencer a equipa que trabalhava no empreiteiro onde eu estava que aquilo era um trabalho igual a outro qualquer, mesmo chegando ao carro e pensando, eu amanhã tenho que voltar para aqui, mas não quero. Portanto, tu eras um engenheiro recém-licenciado e primeiro trabalho, vamos aumentar aqui um cemitério. Exato. Como é que tu conseguiste, de certa forma, agarrar esse projeto como recém-licenciado? Como é que foi essa experiência? Olha, a parte que mais me marcou pela positiva foi conseguir fazer aquela viragem psicológica na equipa da obra, principalmente nos encarregados de obra, que eram um clássico e ainda hoje há muitos encarregados de obra que são os diretores da obra, né? E aqueles encarregados de obra que têm quase idade para ser nossos avós, a pensarem, mas vem para aqui este miúdo armado em carapau de corrida e agora ele é que vai gerir seja lá o que for. E essa foi a grande barreira, foi eu conseguir perceber que com 20 e poucos anos tinha que arranjar uma estratégia para conseguir ser parte da equipa e deixar de ser um chefe para passar a tentar, não diria ser um líder, mas ser mais um team member, um membro da equipa, porque a liderança foi sempre assumida pelo encarregado da obra, quer queiramos, quer não. E se uma obra for bem feita, normalmente é o encarregado que tem que a liderar. Nós os project managers ou os engenheiros, podem pôr o melhor título mais pomposo, mas o poder tem que ser dado a quem exerce no dia-a-dia. E ele é que manda no pessoal e na equipa. E foi muito engraçado porque eu consegui a confiança deles a pouco e pouco, não é? Tive que passar pelo batismo. O batismo foi muito engraçado. Foi um almoço à moda domingo, porque a obra era no Alto Minho. E então o almoço à moda domingo começava com umas sopas que eram para aí, sei lá, 5 ou 6 conchas de sopa, daquela sopa muito grossa, com muita batata e com muitos vegetais e não sei o quê. Feijão. Depois, assim, um cozido que era uma coisa surreal. Isto num dia de semana, ok? E a hora do almoço, presumo eu. À hora do almoço. E para beber não era cerveja, nem água, nem suminho, nem Coca-Colinha. Era mesmo aquelas taças de vinho tinto à moda do domingo. Uma malga de vinho. E enquanto eu não consegui fazer um jantar até ao fim, sem ter que ir para o carro, fazer altos de medição, não consegui ficar parte da equipa. Mas no dia que eu consegui fazer isso tudo
e não tive de ir para o carro fazer autos de medição, fiquei partido. Hoje em dia, no Alto Minho, há umas campas que estão desalinhadas. À custa desse. Mas os vizinhos não se queixam. Por acaso há um ponto interessante aí, porque, sejamos sinceros, quando um gajo pensa em obra de engenharia civil, não pensa no cemitério. E eu penso nos requisitos que aí estão envolvidos. Porque eu penso o quê? O que é que será necessário para um cemitério? Um terreno plano? Olha, o tipo de terreno, não é? O tipo Não de sei. terreno e a drenagem, nomeadamente relativamente às águas pluviais, às águas das chuvas, bem porque os visto. cemitérios, isto são coisas tão pormenorizadas que parecem insignificantes, mas são essenciais para o sucesso do Presidente da Junta. Os utentes dos cemitérios, além dos que estão lá a descansar, os que vão visitá-los são tipicamente pessoas com uma média de idade avançada. E uma das grandes preocupações do Presidente da Junta de Freguesia era que não houvesse poças de água na calçada, nos microcubos, porque senão as senhoras, tipicamente senhoras que iam ao cemitério, podiam cair e magoar-se a sério. E lá está, é um bocadinho de engenharia, não tem que ser engenharia civil pura e dura, estamos a falar de uma pendente de um plano, não é assim nada transcendente, não é? Sim, nós já tivemos aí um Ministro do Ambiente que defendia aí tinha umas opiniões sobre os cemitérios, não se lembra? O Rego, não? Não. Ele era professor em Aveiro, da Engenharia do Ambiente, e ele dizia que os cemitérios tinham que ser posicionados muito estrategicamente, porque senão iam basicamente poluir lençóis de água importantes e coisas do Os género. níveis freáticos, exato. Pensava que tinha a ver também com isso. Portanto, aí requisitos de projeto um bocadinho diferentes daquilo que é um projeto normal, se calhar, não é? Completamente, sim. A obra em si, do ponto de vista técnico e de âmbito, não era muito complexa, mas depois a execução, por muito simples que pudesse parecer, tinha que ficar bem feita à primeira. Porque ninguém quer levantar uma calçada para refazer uma pendente que ficou mal feita. E até porque o Bruno que falaste, ou seja, quando se estava a mudar essa capela mortuária de sítio, bem, o objetivo é não estragar o que já está lá, não é? Certo. Ou seja, e esse cuidado presumo que também seja complicado, não? Garantir que as máquinas andam à volta do cemitério que já existe de forma Sim, expandida. sim. Se bem que ali o trabalho foi muito mais manual, com equipamentos leves e uma maquininha ou outra muito mais pequenas, porque estamos a falar de uma dimensão de um cemitério bastante reduzido comparado com uma grande cidade. Aquilo era uma freguesia em Vila Verde, não era assim uma coisa. Então não era uma grande obra. Não começaste em grande. Não era uma obra. 50 anos atrás. Não era de 1 milhão de euros, não. Não havia assim tantos mortos para. Mas então Para consideras que foi aí o primeiro contacto que tiveste logo com a disciplina, vamos chamar-lhe assim, de gestão de projetos? Ou Sim, realmente foi. já tinhas experiência do teu curso? Já tinham falado de gestão de projetos? O que é? Como é que isso o que é que existe? Eu quando fiz Engenharia Civil, optei pela área de gestão da construção. Ok. Na parte final da licenciatura que escolhes um ramo. Portanto, eu já estava mais ou menos dentro daquilo que eram as metodologias de gestão. Mas era uma gestão muito mais económica e financeira e de avanço, de progresso da obra, do que propriamente de gestão integrada das partes envolvidas ou das partes interessadas, se quiseres. Ali eu percebi que há várias componentes que são essenciais e também foi ali que eu percebi que eu não queria ser diretor da obra. O que para um engenheiro civil é do género. Então o gajo está a jogar futebol e não quer ir para a primeira liga. Tipo, não é aceitável, não é? Foi ali que eu percebi, eu gosto de gestão, mas eu não gosto de ser gestor de obra, porque acabas por lidar todos os dias com o mesmo tipo de problemas, que é sempre falta de material, atraso de pagamento, o fulano que faltou, o subempreiteiro que não apareceu. E isso aí é sempre igual até ao final da tua vida. Ainda hoje continua a ser, quase passados. Eu trabalho para aqui há 5 anos, 6, não muito mais do que isso. Continua a ser igual. Mas foi aí que eu percebi que se calhar as metodologias e as boas práticas de gestão de projeto podiam começar a agregar valor. E também comecei a perceber como é que eu posso gerir incertezas e gerir risco para conseguir, pelo menos, que a motivação da equipa permita o progresso de cada projeto, não é? Então vá, um grande brinde aí às grandes obras de engenharia. Olha, estive a ver também aqui numa nota que tenho que tu também tens aí, não sei se foi imediatamente depois ou não, mas tens aí um projeto interessante numa empresa que eu não conheço, mas que aparentemente é uma grande empresa portuguesa que é, eu não sei se queres dizer o nome, mas que é uma empresa da área mineira, não é? Sim, só Mincor, sim. Samincor. Portanto, tens aí um projeto porreiro que geriste. Sim. Podes-nos falar um bocadinho disso? Como é que foi essa experiência? Posso. Se calhar vou só fazer uma curta introdução, porque sou um engenheiro civil e de repente começo a trabalhar em gestão de projeto
Ok. Estive em Angola, estive em Moçambique, estive na Zâmbia, tive um projeto que também atravessava o Malawi, Na Zâmbia. com ferrovia, Zâmbia, uma expansão de um projeto na Zâmbia. Se calhar estamos a saltar muito rápido para a Somincor. Acho que sim, acho que sim. Olha, não queres parar aí um bocadinho Então nessa vamos parte? parar aqui um bocadinho na Zâmbia. E então, nesta transição em que comecei a fazer projetos de expansão de edifícios e depois de minas, e depois entrei no mundo das minas, acabei por ter ali um nicho de mercado muito interessante em Moçambique também, principalmente em Moçambique, com uma empresa brasileira de minas que é muito conhecida, chamada Val. E foi isso que depois me permitiu ser selecionado num processo de recrutamento aqui para a Somincor para um projeto de expansão de zinco, para ter maior capacidade de processamento do minério de zinco. O que é um projeto de expansão de zinco? Eu sei Um que é projeto de zinco, expansão né, de em zinco. princípio. Um projeto de expansão de zinco tem como principal objetivo encontrar mais frentes subterrâneas onde haja reserva mineral de minério de zinco e preparar a fábrica onde é processado o minério, a chamada lavaria, para ter maior capacidade para processar um maior número de toneladas de minério de zinco por ano. Basicamente foi isto que aconteceu, é um projeto de interesse nacional, um PIN, está na moda, que começou com um investimento de 257 milhões de euros, um pouco mais que o cemitério. Mais que o Não cemitério. não muito. É a mesma ordem de grandeza. E foi graças a esse projeto que eu há 4 anos tive o prazer de voltar a viver em Portugal, porque entretanto também passei por Inglaterra, estive lá em alguns projetos de construção civil, e foi depois com a Somincor que vim para cá para este projeto. E na Somincor foi bastante interessante porque é uma empresa que é pouco conhecida, é pouco mediatizada, digamos assim, mas que emprega mais de 1000 pessoas diretamente e indiretamente cerca de 2500 a 3000 pessoas, e tem um impacto ali em vários concelhos no distrito de Beja, com mais de 7 a 8 mil pessoas, com um impacto quase direto ou indireto da empresa. Portanto, é uma pequena grande empresa que está ali no Baixo Alentejo, numa zona pouco povoada, e que tem um significado bastante importante para o nosso país e para as nossas exportações. E, inclusivamente, há muitos colegas nossos, engenheiros daqui do Porto, da Faculdade de Engenharia, da FEUP, que fazem lá estágio. Muitos deles estão lá a trabalhar na parte da Engenharia de Minas, e também alguns de Civil e de Engenharia Mecânica. Tinhas dito que esse, já agora, aqui antes, que essa é uma empresa, um dos maiores exportadores, com 1200 trabalhadores, é isso? Nacional? Sim, a Somincor, sim. Ok. Cerca de 1000 a 1200 trabalhadores diretos. Um dos maiores exportadores. E é um dos maiores exportadores, exporta todo o seu trabalho, todos os resultados. Exportam 100% da sua 100%. produção. Temos um comboio que leva o material a ser exportado por ferrovia até Setúbal, e temos um terminal portuário em Setúbal. Portanto, é uma solução um pouco mais amiga do ambiente do que propriamente se andarmos aí com caminhões. Sim. Ok. Interessante. Como é que passámos aqui de um ponto em que tu de repente és um engenheiro júnior ou saí da universidade no cemitério e de repente estás aqui com um projeto de 260 milhões na mão. Era fácil perguntar-te quais é que são as diferenças, devem ser muitas, mas quais é que são as semelhanças e aquelas coisas que tu aprendeste no teu primeiro trabalho, que levaste e que continuam contigo e que te ajudaram neste grande projeto? Eu vou usar um estrangeirismo. Boa. Peopleware. Pode ser? Peopleware. Lembram-se daquela história do encarregado da obra e da equipa do cemitério e dos almoços com as tigelas de vinho lá do Minho e tal? Não é muito diferente. Embora eu não sou o gestor do projeto, eu faço parte da equipa de controle e planeamento e de gestão de risco, que é aliás a minha paixão e a minha área de maior foco. E a gestão de incerteza, a gestão de risco, a gestão de projeto, faz a gerir pessoas. E essa é a dificuldade que tu tens na tua vida pessoal, que tu tens e que eu também tenho. E o mais engraçado é quando nós percebemos que, sabes aquela professora que tu tiveste no secundário ou na faculdade, que tinha aquele ar muito durona e que era muito má e tal, mas depois chega a casa e tem filhos e brinca com as crianças e é uma pessoa exatamente igual Normal, às outras. pessoa normal. E tenta ser uma outra personalidade quando está a ser professora e dar uma ideia que é muito rigorosa. Isso não existe, muito menos na gestão de projetos. E com as tecnologias e com a forma de comunicar cada vez mais moderna, vamos tendencialmente perceber que ou nós admitimos que os nossos objetivos pessoais estão ligados ao nosso trabalho
e vice-versa, e temos um equilíbrio e conseguimos beber uns canecos, conversar com os amigos e fazer o nosso trabalho em condições, ou se quisermos separar as duas coisas e sermos muito durões no trabalho e depois em casa sermos muito divertidos, isso nunca vai acontecer. Portanto, respondendo à tua pergunta, o que eu trago do projeto do cemitério para este, acho que tem mais a ver com a gestão das pessoas, da motivação e do foco. Isso aí, seja de software, seja de minas, seja de cemitérios, parece-me ser o foco mais importante. Ok. Não sei se vocês concordam. Plenamente. A 100%, aliás, aqui há uns tempos vi uma publicação em que tinha PM que não era de Project Manager, mas sim de People Manager, e é um bocado, vai nesse sentido que estás a dizer, ou seja, a gestão de projetos é muito centrada nas pessoas e na forma como nós comunicamos com essas pessoas, como envolvemos essas pessoas e a empatia que criamos, ou seja, e só isso é meio caminho andado para ter um projeto de sucesso. E eu estou mais do que convencido de que um bom gestor de projeto é uma pessoa, alguém de pessoas que consegue Sem dúvida. comunicar com É aquela história das soft skills que agora o Simon Sinek até lhe chama os human skills, se não me engano. Não tenho a certeza. Ou seja, que é o saber comunicar, o saber alinhar a tua expectativa com a do próximo. Ter empatia. E isso, e acho que é uma coisa interessante até para quem eventualmente nos vai ouvir, se é que alguém nos vai ouvir, não é? 4 pessoas, somos nós os 4. Eu também tenho que ouvir a minha voz. Vais ter que ouvir. O que eu acho que é importante ter bem claro é que, não sei se vocês já ouviram algum amigo ou algum conhecido ou conhecida, não, o meu objetivo é ser chefe. Eu acho que esse conceito de o meu objetivo é ser chefe, hoje em dia é navegar na maionese, não é? Não sei se, eu acho que isso já começa a não existir muito. Pô, é que quem foca a sua carreira com um único propósito de vir a ser um chefe, esquece que jamais será líder e que jamais irá ter uma progressão individual para conseguir usar a cabeça e agregar valor. E eu sinto que muitas vezes o que é preciso é dizer não, isto não é para mim, eu conforme isto está não vou ter sucesso, preciso da tua ajuda ou da tua, ou temos que chamar alguém de fora e agarrar o boi pelos cornos, se me permitem, e perceber o problema e tentar planeá-lo e executá-lo de forma faseada. Ao invés de, não, primeiro tentamos, depois se der asneira, logo arranjamos um plano B. Se eu já sei que não sou capaz, ou que não estou habituado, ou que não é o meu ramo, e depois leva-nos àquela discussão muito interessante. Será que um tipo de IT é o mais indicado para gerir um projeto de IT, de desenvolvimento de software? Agora lembrando um bocadinho o Eduardo e os nossos amigos do IT. Que, não, Project Manager em IT, não, o gajo tem que ser um barra em programação. Mas então vai fazer sprints infinitos e nunca mais vai satisfazer o cliente, não é? Exatamente. E o pessoal odeia quando eu digo isto. Mas é ou não é verdade? Agile a tua prima, o gajo tem que ter isto pronto, senão o cliente... E eu sou um adepto do Agile e acho que é uma das metodologias mais interessantes. Mas se não houver requisitos e se não houver um time frame, nem que seja para definir a cor do botão que o cliente quer. Isso é ridículo. É ridículo para ti, mas o cliente quer aquela cor. E se não estiver alinhado com o logotipo da empresa ou com a imagem de marca, ele não vai querer aquela cor. Então pode ser simples, mas tem que ser definido. Exatamente. E isso leva-nos a esse raciocínio, não é? Então, tu agora falaste um bocadinho, falaste em gestão de risco, apanhei essa e... De tudo aquilo que disseste. Não, apanhei já estou aqui para falar Se sobre isso. permitires, posso fazer uma pergunta sobre isso? Podes. Porque- Queria mandar esse tema ao ar. Então pronto. Também queria mandar vir aqui mais 2 minutos. Mais uma rodada? Ok. Está difícil. Então só aqui um... Podem. Faz a pergunta. Porque estamos a falar de pessoas e tu és um gestor de risco. E tu trabalhas num ambiente em que se alguma coisa correr mal, pessoas podem ficar presas e até mesmo morrer numa mina. Ou estou completamente errado no que estou a dizer. Podem ficar presas. Numa mina, se uma mina se correr mesmo muito mal. Presas, ok. Soterradas. Sim, ok. desculpa, soterradas. Sim. Como é que se lida então com as pessoas numa situação? Ou seja, como é que tu passas uma mensagem de confiança ou como é que tu eliminas este risco, para acalmar as pessoas, para dar confiança no que está a ser feito, para que as pessoas possam estar confortáveis no seu local de trabalho? Eu vou-te desiludir com a resposta. Fica já aqui, assinamos já aqui o acordo. Vamos lá, então. Que é... Não tem nada a ver com Minas a resposta. A resposta resume-se a uma palavra. Planeamento. Que é, aliás, como vocês sabem, a base da nossa cultura, não é? Exatamente. Qual é o português que não faz planeamento? Todos fazemos. Principalmente quando já deu asneira, não é? Então, nas minas em particular, quando eu digo que faço gestão de risco, eu estou em gestão de risco em projetos
de investimento ou de expansão, não propriamente na gestão de risco da rotina de uma mina. Da operação. Da operação. Mas a gestão desse risco da operação nas minas é feita planeando. Ou seja, tu tens o planeamento dos colegas da geologia, que te vão dizer quais são as zonas subterrâneas ou, se for em céu aberto, onde vais querer ir buscar o minério. Tens o planeamento dos engenheiros de minas, que definem o roteiro de como chegar lá, seja numa mina, seja em open pit. Tens os colegas da mecânica das rochas, da geomecânica, que vão analisar a estabilidade do maciço rochoso para depois abrir as galerias, chegares à bancada de minério. Tudo isto é uma sequência de passos que, se estiverem bem encadeados, a probabilidade de teres uma fatalidade é muito reduzida. Eu não posso dizer que é zero, porque eu posso morrer de ataque cardíaco dentro de uma mina, como no centro comercial, não é? Mas tudo isto tem que ver com o planeamento, que é, aliás, como eu dizia, em jeito de brincadeira e quase sendo irónico, parte da nossa cultura. E muitas vezes, tanto a gestão de risco como o garantir que conseguimos dominar e gerir as incertezas, vem de planear. E eu lembro-me perfeitamente, uma vez um projeto em que estive envolvido, que o nosso key sponsor dizia: eu quero que vocês me garantam que o projeto vai terminar nesta data e que eu não vou gastar nem mais um cêntimo deste valor. E na altura perguntou-se assim a este key sponsor: mas quer essa informação, quer essa garantia a que data? Eu quero essa garantia à data de hoje. Então tudo bem, nós vamos listar os requisitos e as premissas que temos hoje para garantir isso. Mas daqui a uma semana não lhe posso dizer que ainda é válido, não é? Ou seja, o que é que eu estou a falar? Gestão da mudança. Exatamente. A gestão de risco só funciona se houver gestão de mudança, e uma só funciona com a outra se as partes interessadas ativas no processo admitirem que o mundo está sempre em mudança. Sempre em mudança. Mesmo eu, que estou com a mãe dos meus filhos há uma cambada de anos, por muito que eu goste da minha mulher e ela de mim, nós não podemos gerir a nossa relação como era gerida quando nos conhecemos. Antes fosse, não é? Era uma maravilha. Não se tinham casado. Já os stakeholders. A boa notícia é que eu não sou casado, não é? Portanto, é, aliás, a única forma de não ficar divorciado. Isto chama-se gestão de risco. Tu pensaste nisso? É isso que eu acho. Esta consultoria é de borla. Até aqui é de borla. É isso que eu acho que a gestão de risco é, e é aí que eu acho que nós também falhamos um bocado em Portugal e nas empresas portuguesas, principalmente naquelas que nasceram portuguesas. Gestão de risco não é, na tua opinião, não será apenas não, mas não será grande parte apenas parar e pensar naquilo que estamos a fazer ou que vamos fazer. Não será isso que nos falta, às vezes, investir tempo a pensar? É uma opinião minha que queria partilhar e perceber Mas qual é sabes que uma achas. coisa, Marcelo? O que eu acho engraçado, se tu reparares bem nas coisas que correram menos bem na tua vida, na vida dos teus pais, na vida dos teus amigos, as coisas que correram menos bem tiveram origem, muitas vezes, em fatores que já eram minimamente conhecidos. Não estou a falar de ser atropelado a passar uma passadeira. Estou a falar de... aquele casal separou-se, eram namorados há 20 anos, que chatice. Muitas vezes, se tu analisares aquilo com algum detalhe, com algum rigor, existem alguns sinais. O que é que isto quer dizer? Nós fazemos gestão de risco, só que nós fazemos gestão de risco para aquilo que nos interessa e com os resultados que nós queremos. Ou seja, eu tenho 2 filhos, numa idade de 8 anos e 5 anos. O mais novo vai fazer agora 6. Eu posso resolver os problemas de comportamento dos meus filhos muito facilmente. Eu compro 2 iPads, não é? E 2 telemóveis, e 2 consolas de jogos, Sega Saturn ou Nintendo, ou lá como é que chamam agora, que eu já não sei os nomes. E resolvo o problema, Mega Drive. não é? Mega Drive, lembras-te? Exatamente. E resolvo o problema. Nem tenho que me chatear mais com isso, não é? Muito obrigado. Mas, será que eu estou a gerir o risco deste incómodo que me é causado hoje, ou estou a causar uma ameaça gravíssima para daqui a 20 anos, não é? Ou seja, a gestão de risco existe, o parar para pensar, ele existe, só que nós pensamos rápido porque queremos a solução mais próxima. Pensamos rápido, exatamente. Pensamos rápido porque queremos a solução mais próxima e mais confortável. É aquela história de, eu tenho a minha mulher e ela vai ter que esperar 9 meses para ser mãe. Mas se eu tiver 9 namoradas e as 9 ficarem grávidas, se calhar eu consigo ter o filho num mês. Pá, isso não existe. Isso não existe. Portanto, quando as pessoas querem soluções para os problemas rápidas, boas, baratas e se possível, a começarem ontem, isso não existe. E a tecnologia, que era aliás um dos pontos que eu tinha abordado com o Tiago, a tecnologia, nós temos que olhar para ela como uma ferramenta.
E muitas vezes olhamos para a tecnologia como uma solução. Meus amigos, eu para vir para aqui cheguei meia hora atrasado e vocês sabem porquê? Porque eu tentei usar uma plataforma dessas que são das melhores do mundo, que me dizia faltam 8 minutos e tinham passado 18 e não tinha chegado ninguém para me trazer aqui. E não vou dizer nomes de plataformas, ou seja, eu foquei-me numa ferramenta a pensar que me ia dar a solução, mas não vai. E tive que recorrer a uma segunda plataforma, por acaso tenho duas instaladas no telefone. Isto para vos dizer que se eu vos der uma chave inglesa ou um Black & Decker, não significa que vocês consigam construir uma casa. Claro. Não é? E é importante que, principalmente a malta, os millennials, que é uma das questões que eu tenho abordado quando falo com malta, neste tipo de fóruns de discussão assim tranquila, assim descontraída, é preciso perceber que a tecnologia tem que estar na nossa vida e é essencial para o nosso sucesso. Mas nada substitui o raciocínio do ser humano e o parar para pensar, como tu perguntavas e muito bem, certo? Então olha, deixa-me só fazer aí um brinde à tua consultoria de borla, consultoria sobre vida. Eu acho que agora já podemos. Eu entusiasmo muito. Tu ias fazer uma pergunta sobre risco, acho que já estás esclarecido, acho que já podemos Estamos fazer na a tecnologia, ligação. que é vai ser a parte mais interessante. Pronto, sim, olha, Daniel, estavas bem encaminhado, vamos continuar nesse tópico então da tecnologia. Como é que tu achas então que vai ser a gestão de projetos no futuro? Olha, a gestão de projetos no futuro tem tudo para dar certo. E eu digo-te porquê. Temos mais de 3 gerações a trabalhar em gestão de projetos. Estamos praticamente com 4 gerações a trabalhar em gestão de projetos. O que é que isto quer dizer? Conseguimos trazer o know-how do tempo do meu pai para o tempo do meu primo, que tem 24 anos, e quem sabe os miúdos no secundário que já trabalham em gestão de projeto nas escolas com alguns programas, como por exemplo o PMI tem, PMI nas escolas e algo desse género. Portanto, temos o conhecimento das pessoas que fazem parte de gerações diferentes, que conseguem olhar para uma garrafa de vinho e ver coisas diferentes sobre o mesmo vinho. Temos a tecnologia com software fantástico, com aplicações para telefones, para iPads, para computadores cada vez mais desenvolvidas. E temos projetos cada vez mais ambiciosos, ou seja, a gestão do valor que nós vamos agregando em cada um dos projetos começa a ser rastreada quase ao nanosegundo. Eu já não digo à semana. Tu já tens projetos hoje em dia que consegues ao fim de 2 dias fazer um forecast para o mês seguinte. Exatamente. Portanto, está nas nossas mãos usar as ferramentas certas com as pessoas indicadas para o sucesso dos projetos. E se queres que eu te diga, a questão do gestor do projeto, aquela questão que falávamos de ser especialista ou não no projeto que está a desenvolver, e a hierarquia de teres o boss e a pirâmide e a base da pirâmide está cada vez mais horizontalizada. As pirâmides vão deixar de ter vértice. Está mesmo, ou isso é uma... Não sei. Eu também acho que sim, mas... Muitas vezes nós não queremos... Desafio-te aqui um bocadinho, achas mesmo que Muitas está... vezes nós não queremos que esteja horizontalizada porque temos que ter a sensação de poder. O ser humano precisa de se sentir útil. E quanto mais inseguro ele está, agora já estamos aí para o ramo da psicologia. Se nós chamamos de ser a psicóloga, não se importa, uma psicóloga agora aqui ficava bem, não é? Porque eu acho que a insegurança na gestão de projeto muitas vezes leva à sede de poder. Mas isto é uma ideia muito própria que não tem nada a ver com nenhuma bibliografia em particular, é a minha opinião, que vale o que Se vale. bem que essa questão do poder, já agora só uma pequena parte sobre isso. Recentemente tenho lido sobre o Jordan Peterson, não sei se conhecem, mas ele tem um livro em que fala sobre isso e fala precisamente... É de Irmesinde, não é? Sei que é. Ele mora ali ao meu lado. É o meu vizinho. Ele de vez em quando faz uma terra muito boa. umas cenas no YouTube e tal, ele é bastante conhecido e lança uns livros. E ele fala precisamente disso relativamente às lagostas, ou seja, essa questão de hierarquia que já vem nas lagostas. Em relação a quê? Às lagostas? Às lagostas. Não fala sério. As Lobster, lagostas. yeah, estava à espera lobster. Então, e é completamente, mas é muito interessante e aconselho-vos a pesquisar porque é mesmo muito interessante. Sobre lagostas? E ele pode ser polémico, mas é muito Sim, à interessante. marisqueira. E então o que é que ele diz? Que as lagostas, por exemplo, essa noção de hierarquia que já vem das lagostas, nós temos exatamente o mesmo padrão. Ao ponto de, se nós dermos um antidepressivo, acho eu, agora não tenho a certeza, numa lagosta, ela ganha confiança. Uma lagosta que esteja sem... Mas uma lagosta de aquário? Estou a falar Que sério. esteja... Mas, isto é mesmo muito interessante. Isto está a falar da incrível questão fazer. O que é que isso provoca do na poder. lagosta, o antidepressivo? Que ela ganhe confiança e que se lance para a luta por causa dessa questão de hierarquia. E esses padrões que a lagosta tem, que é um animal, um crustáceo neste caso, muito mais antigo que o ser humano,
encontramos nos seres humanos. Ou seja, o ser humano tem a necessidade de hierarquia. O que eu quero provar aqui é, ou pelo menos baseado no Jordan Peterson, o ser humano tem a necessidade de hierarquia e tem necessidade de hierarquia. Ou seja, tem necessidade de poder. Numa empresa com 1000 pessoas, se calhar a horizontalidade da pirâmide Ficaria difícil. é o que. Não, Ou não gerível. mas é o que satisfaz a maioria, porque quanto maior for a pirâmide, pior, não é? Para a maioria das pessoas, ou não. A Ou base é seja, maior. o que eu estou a querer Mas dizer é, repara. tu tens uma pirâmide muito grande, com chefe do chefe do chefe, isso Inalcançável. deixa-me um Nem bocado. vês o- Eu nem consigo bem ligar ao CEO da topo. minha empresa, não consigo falar com ele, mas porquê? Não, mas repara, tu, mesmo que tenhas uma organização ou um projeto, também há projetos, estive num projeto em Londres dos esgotos Ok? do rio que passa em Londres, que tinha montes de túneis subterrâneos bastante interessantes, em que eram centenas de pessoas. E, obviamente que tu não consegues ter toda a gente a reportar ao mesmo boss, não é essa a questão. Certo. A questão é que se tu não conseguis definir Não, mas tu micro-equipas tens dentro da autonomia ou não tens? A questão é uma questão de autonomia, não é? Tu podes não estar a reportar, mas tu tens autonomia para tomar decisões ou não? A minha questão é essa. Não é ter autonomia, é quem lidera o teu trabalho confia em ti ou não confia em ti. Porque isso da autonomia Ok. não existe. Melhor, existe, mas só te vão dar autonomia se confiarem em ti. Portanto, se tu tiveres um projeto com 600 pessoas e dentro dessas 600 pessoas elas vão ter que estar organizadas ou por função, ou por deliverable, Certo. ou por objetivo, seja o que for. E obviamente que tens que fazer um breakdown, como o breakdown dos work packages, como o scope breakdown, tens que fazer ali um breakdown e obviamente que a horizontalidade não pode ser em toda a organização, isso seria inviável. Mas isso não significa, por exemplo, quando eu trabalhei em Inglaterra, era uma empresa com milhares de funcionários, era um grupo de empresas, isso não significa que eu, à hora do almoço, não pudesse falar com o CEO, até porque ele próprio fomentava esses contactos. Ok. A questão é fazer um breakdown em que nós sabemos porque é que estamos na mesma equipa e o que é que cada um faz. E haver confiança e muitas vezes as equipas estarem com disponibilidade para se ajustarem, ou seja, ele está numa determinada função, entretanto tu és o líder e percebes que ele até tem mais perfil para uma outra função. Ele tem que ter abertura para ir fazer outra coisa e eu tenho que aceitar que ele possa ir fazer outra coisa, mesmo que a mim me pareça uma promoção que até pode não ser. Certo. E o mundo é cada vez mais assim. Porque no Ainda dia, bem, ainda bem. no Na minha dia opinião. em que o Marcelo estiver a fazer a mesma coisa há 5 anos seguidos, das duas uma, ou já estás no cemitério e ainda não te apercebeste, não é? Ou algo está errado na tua empresa ou na tua organização, porque as coisas são tão breves e tão rápidas. Eu na Somincor já fiz vários trabalhos e ainda hoje continuo a fazer coisas diferentes. E a única coisa que me mantém vivo e motivado é a ausência de rotina, que é a melhor rotina, Claro, não é? claro. Para qualquer ser humano. Sim, Mesmo, sim, sem mesmo o dúvida. funcionário das 9 às 5 acaba por... Mas só uma pequena Permite. parte aí nessa parte da confiança, ou seja, tu confias nas pessoas. Eu acho que o grande problema é quando as coisas correm mal, de quem é a responsabilidade. Eu acho que um chefe, falando nessa hierarquia então de chefe, quando ele deposita a confiança em alguém para ele fazer algo e essa pessoa não o faz, eu acho que o grande medo dele é, e depois quem é a responsabilidade? Vai ser sobre mim. É claro. E eu acho que isso é uma das grandes Mas, ó dificuldades. Tiago, então eu faço-te uma pergunta em relação à responsabilidade. Houve um problema horrível no nosso projeto. Eu fiz uma asneira grande. Epá, paguei adiantado a um fornecedor, se não havia contrato, não havia cláusulas, ele pediu-me, eu libertei o pagamento e o gajo não apareceu. De quem foi a culpa? Foi minha. A culpa foi minha. Não tem mal, vamos despedir o Daniel, que o gajo fez uma asneira grande. Amanhã esse mesmo fornecedor vai androminar aqui o Marcelo. Claro, vai bater à porta. E o problema vai voltar a acontecer. Também tens razão, também Portanto, tens razão. quem pensa na culpa não Bem pensa visto, na bem solução do visto. problema. Bem visto, olha, muito bem visto. Isto, Nem na raiz do problema. eu não estou a dizer que as Mas pessoas não mas eu tenham que ser concordo com isso, responsabilizadas mas eu pelos concordo seus com isso. atos. Eu concordo com isso tudo. O ponto que eu queria trazer é, eu acho que uma grande dificuldade ao depositar a confiança nesse nível das pessoas vem só da responsabilidade. Era mais por aí que eu queria falar. Ou seja, Mas por definição, o ser humano confia no próximo. Pelo menos eu tenho esse defeito, que eu acho que é uma qualidade. Enquanto ele não me demonstrar que eu não posso confiar nele, eu tenho que confiar nele. mas em termos gerais. Senão eu não consigo trabalhar contigo. Mas no ambiente de trabalho, em termos, e claro, isto é a tua visão, em termos gerais, tu achas que as pessoas confiam umas nas outras? Não, eu acho que as pessoas adaptam os seus comportamentos conforme o medo que sentem e os desafios que se estão a aproximar. E eu já trabalhei com pessoas que tiveram comportamentos completamente antagónicos num espaço de tempo muito curto. E tu dizes assim, porra, mas é o mesmo Tiago, mas é o mesmo gajo, com os mesmos óculos, com a mesma roupa. Como é que o gajo teve uma atitude tão diferente perante dois contextos que eram parecidos num Similares. espaço...
Ou seja, não penses que porque o Daniel hoje está-te a dizer isto, amanhã ele vai pensar exatamente a mesma coisa. Eu amanhã tenho um acidente de carro, fico às portas da morte, fico em coma e se calhar tudo que eu estou a dizer aqui já não concordo com nada. Exatamente, até porque a vida das pessoas não é só o trabalho, ou seja, há toda uma série de condições à volta, familiares, financeiras, Exatamente. políticas, se calhar até mesmo. Os human skills. Que podem mudar completamente a forma de estar uma pessoa numa empresa, sem sombra de dúvida. Este convidado... Temos aqui um cão, não é? Não, Pessoal, não sei se estão a ouvir. Não Mas deve já estar. agora, se estão a ouvir o cão e se nos estão a ouvir, já sabem como é que isto funciona. Quem ouve o podcast regularmente, que somos só nós os três, quem ouviu até aqui, pode dirigir-se ao nosso convidado, para o qual vai ter o LinkedIn aqui na descrição do podcast. E ele terá todo o gosto em pagar-vos um café, uma água, um sumo, qualquer bebida até valor máximo de 3 euros, por terem chegado aqui. É um prémio para os nossos ouvintes. Eu até diria mais, chá, café, laranjada. Pode ser qualquer coisa. Mas tenham cuidado que ele pode estar aí na Beja, por isso isto é mais direcionado aos nossos ouvintes de Beja. Pois, os nossos ouvintes de Beja. Oh, paletes! Eu trabalho em todo o mundo. Eu não sei como é que estamos em termos de tempo, Marcelo, já agora. Como é que estamos em termos de tempo? Estamos naquele 5 minutos académicos. Estamos 5 minutos académicos, se calhar. Ei, então, eu ia só 2 minutos, Daniel, bora. aqui. África, como é que foi a experiência de trabalhar na África? Opa, a África... Sim, 2 minutos. A África é daquele tipo de locais que tu vais ou amas ou odeias. E eu amei. E os meus filhos nasceram lá. E pá, e é uma saudade, é aquela sensação, se eu pudesse... Nasceram e ficaram lá. Não, vieram connosco, mas se eu voltasse atrás fazia tudo igual. Todos. Vieram todos. Ok. Tanto quanto sei. Mas a ignorância é uma qualidade. Há coisas que é melhor não saber. Mas eu voltava para a África tranquilamente, mas digo-vos sinceramente que tive uma sensação muito estranha quando trabalhei em Inglaterra, porque o meu currículo, e isto pode parecer clichê, mas o meu currículo, a partir do momento que teve lá uma experiência profissional em Inglaterra, que foram 12 meses da minha vida, ou seja, como diria um ilustre conhecido, Pinners, não vale nada. O meu currículo teve uma notoriedade, nomeadamente a nível de LinkedIn, muito maior do que os praticamente 9 anos que eu trabalhei em projetos em África, super interessantes, super desafiantes, em que conheci pessoas de nacionalidades diversas, super motivadas, que conseguiam pegar num pau de gelado e fazer milagres. MacGyvers da vida. MacGyvers da vida, mas coisas fantásticas, pessoas com quem eu aprendi imenso. Tive a oportunidade de dar formação também em África, para a União Europeia, e conheci gente de vários setores, de vários quadrantes, e digo-vos, a experiência que eu tive em África fez-me amadurecer muito mais depressa do que aquilo que eu amadureceria se estivesse em Portugal a trabalhar numa empresa sempre na mesma função, e fez-me ver formas de resolver incertezas. Se repararam, eu não falei em problemas durante este tempo todo, porque eu acho que os problemas são quase todos evitáveis se nós realmente pararmos para pensar, como o Marcelo dizia. E de repente chego ali em Inglaterra, fico ali um ano e parece que o meu currículo tem uma notoriedade muito maior só porque estive um ano em Inglaterra. Não é assim. Lamento, mas não é assim. Em Inglaterra foi muito interessante, mas eu tive quase um burnout porque só me deixavam fazer uma coisa, só me deixavam fazer planeamento de obras e eu não podia fazer mais nada. E eu dizia, não, mas há aqui uma hipótese de melhoria. Não, schedule, update schedule, data date, mas schedule, update schedule, data date. Portanto, a África é assim, se vocês tiverem a oportunidade de entrar num projeto que esteja relacionado com o que envolva visitas, que vos permita passar por lá, não deixem de o fazer. Eu estive mais em Angola, Moçambique, Zâmbia, Malawi, mas posso-vos dizer África do Sul também. Posso-vos dizer que, pelo menos nesses países, existe muito trabalho, existe muita malta com uma motivação excepcional e que vale a pena conhecer e com quem vale a pena trabalhar. Portanto, eu sou um apaixonado por África. Muito bem, estamos já aqui a chegar ao fim. Pergunta rápida, resposta rápida. Daniel, cumprir objetivos ou cumprir regras? Cumprir regras.
Acho que é a primeira vez que, primeira vez. que alguém Uma nos das diz primeiras. que é Uma grande. das Sim, sim, primeiras. percebes, tudo bem. tudo- Depois do que ouviram da minha boca, Exatamente. os Não, objetivos vão ser alcançados mas é se tu primeira tiveres uma sistémica Sério? na tua Sim, cabeça. eu concordo É interessante, plenamente. nós fazemos sempre esta pergunta, temos justificações, às vezes diferentes, mas Então, olha, percebo. E também, para a última pergunta assim rápida, também és uma pessoa que tem muita experiência. Pá, qual é a melhor dica que podes dar para as pessoas manterem a calma naqueles momentos de muito stress? Mas quando disseste que tenho muita experiência, era para mim que estavas a falar. Por acaso, a falar para o Nuno. 50 anos. O Nuno tem mais cabelos brancos do que tu, por isso presumo que o Nuno tenha mais experiência do que tu. Ele não tem mais, ele tem cabelos brancos e eu não tenho. Exatamente, Tá? exatamente. Estou atrás das orelhas. Qual é que era a pergunta? Manter a calma numa situação de stress? Como gerir o stress em situações assim complicadas? Olha, já me aconteceu mais do que uma vez dizer assim: tenho de me ir embora, vou dar uma volta, ou vou para casa, ou vou beber um café. Eu acho que não devemos ter vergonha de assumir que naquele momento o melhor para ti e o melhor para a organização em que estás é parar para pensar. E quando eu digo parar, às vezes é mesmo fisicamente e dizer: olha, chefe, desculpa, eu tenho que me ir embora, eu sei que são 10 da manhã, mas é assim, isto vai correr mal e eu prefiro ir para casa. Que isto vai explodir e eu assim não estou cá. Não, estou obrigado. E acreditem que vai correr mal a primeira vez. Se calhar à segunda chamam-vos aos recursos humanos, à terceira vocês já estão noutra. Porque às vezes temos que propiciar a mudança. E às vezes é necessário mesmo propiciá-la e fazê-la acontecer. Daniel, olha, muito obrigado aqui pela tua presença, pela tua participação, pela tua deslocação, obviamente, não é? Propositada. Vá, um brinde a ti, Daniel, olha. Muito obrigado. Continuação de Pá, foi muito muito bom. sucesso e de boas experiências. Obrigado. Nós vamos ficar por aqui mais um bocadinho a desfrutar desta boa conversa. E do sol hoje estamos bem, E do não é? sol. Está muito bom, pá. Está bom, está bom. Eu já vos disse que o Porto é uma maravilha. Meu. Exatamente. E quando eu venho cá sem a minha mulher, está sempre com tempo. Com ela está sempre a chover. Pessoal, até uma próxima. Obrigado. Até à próxima.